tua igreja, que o Senhor lhe confiou para nós nos ministrar a palavra de Deus. Que Deus abençoe também o pastor Ricardo, viu, que nos antecedeu aqui com a palavra poderosa. Que Deus te abençoe, meu amigo também, evangelista Marcos Lima. Deus te abençoe, viu? Estava com saudade, né? A gente só fala pelo WhatsApp, na correria, mas que Deus te abençoe, você e a tua casa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Capítulo de número 9, e o verso é de número 15. Aleluia. O texto diz assim, olha: vai, e disse o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Tome teu assento, glorificando e exaltando ao Deus, porque Ele se faz presente aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Que culto, né? Que culto maravilhoso. E é bom poder estar no culto espiritual, e aonde nós vemos que quem dirige é o Espírito Santo de Deus, né? Talvez alguém estava ou está aqui nesse culto e estava dizendo, mas não é um culto de domingo, um culto voltado para a família, né? E de repente parece que virou num culto de libertação, mas este é o intuito do culto quando é dirigido pelo Espírito. Os homens podem até colocar o título do culto e o dia, mas quando é dirigido pelo Espírito, Ele diz o que é o culto e como vai ser o culto, porque o culto não é entregue a nós, mas o culto é entregue a Deus que estás no céu. E nós viemos aqui cultuar Ele e o adorar, a fim de que pela tua misericórdia Ele fale conosco e também nos abençoe com a tua graça. E quando eu li esse texto com os irmãos, do capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, o verso por número 15, me chama bastante atenção, não só o verso, mas também o contexto ao qual ele está inserido. E todos aqueles que são leitores e também ouvintes da Bíblia Sagrada são conhecedor do mesmo e sabe que não só o verso, mas também o contexto que ele está inserido, que é no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Sabemos e conhecemos que aqui fala, a Bíblia declara e abertamente a conversão do nosso irmão em Cristo, Saulo, Paulo, ou dependendo da região, conhecido como Saulo ou Paulo. E me chama bastante atenção, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Lições de alguém que Deus o escolhe. E nós vamos aprender aqui, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições de alguém que Deus escolhe, de alguém que o Senhor escolhe. E o capítulo de número 9, na minha humilde opinião, o capítulo de número 9 é uma das maiores provas que Deus é poderoso para transformar a vida de um homem e de uma mulher. Eu vou repetir para você gravar na tua mente. O capítulo de número 9, na minha opinião, é uma das maiores provas que Deus é poderoso para transformar a vida do ser humano. E quando eu leio o capítulo de número 9, eu começo a entender que quando Deus tem um plano na vida de alguém, não tem Satanás, não tem ninguém que possa impedir. Porém, nós precisamos entender e precisamos ouvir a palavra. A Bíblia diz que através de ouvir, e é ouvindo e praticando, devemos ouvir e praticar. Porque tem muita gente que está ouvindo, tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas diferente de praticar, não pratica.
E o segredo da palavra de Deus, para aqueles que querem ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, é ouvir e também ser praticante da mesma. É por isso que o mesmo Jesus disse, vou fazer semelhança, vou olhar para aquele homem, para aquela mulher, e vou fazer ele igual, eu vou achar ele igual aquele que constrói a casa na rocha ou na areia, mas tem diferença, porque o que constrói na rocha é aquele que ouve e pratica. Assim eu vou perceber, eu vou entender que nele há a semelhança de ser um homem que está firmado na rocha. Agora aquele que ouve e não pratica, ele vai construir a sua casa em cima da areia, vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir as provas, vai vir a situação difícil, mas ele não vai estar firmado e não vai ter o alicerce que é necessário para que ele fique firme na palavra de Deus. É por isso que Jesus vem falando sobre isso. E quando eu olho para o capítulo de número 9, eu entendo que não adianta, irmãos, a Bíblia vai nos dizer a história, e os irmãos conhecem a história e sabem que Saulo vinha de uma linhagem totalmente religiosa. Ele cresce aos pés de um dos maiores mestres da época, por nome Gamaliel, e ele vai crescendo isso, ele vai aprendendo, a sua mente vai sendo cauterizada com tudo isso, e era um homem que conhecia, era um homem que tinha um conhecimento extraordinário, era um homem que conhecia a lei, era um homem que alguém olhava para ele e dificilmente conseguiria pregar para alguém que já conhecia, alguém que, se alguém fosse chegar para ele e falar sobre lei, era uma pessoa que conhecia e conhecia muito bem. E também isso me chama a atenção, porque não adianta a gente conhecer toda a estrutura da história, conhecer toda a estrutura da religião, como Paulo também conhecia, como esse homem conhecia, mas o que ele não conhecia ainda era Cristo, e ele não sabia, escuta o que eu vou dizer, ele não sabia que ele ia ter um encontro com Cristo, ele tinha um encontro com a lei, ele tinha um encontro com a religião, e para Paulo, para Saulo, para ele, aqueles que pregavam no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, era tido para Saulo como uma seita, ele não acreditava, ele não suportava aquilo, e Saulo acreditava tão fielmente naquilo que ele aprendeu, naquilo que foi cauterizado na mente dele. Isso me chama a atenção, pastor, porque ele fazia exercício sobre isso, ele acreditava que aquilo que ele aprendeu, que aquilo que foi lhe ensinado, que foi lhe proposto, ele acreditava de tão forte dentro dele, que ele até mesmo perseguia aqueles que falavam no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que não começa por ele, mas começa quando o Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos. Todos ali que estavam reunidos foram cheios pelo Espírito Santo de Deus, porque a descida do Espírito Santo de Deus tem uma função, e é o que está escrito lá: recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis o que? Minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então não fica pensando que ser cheio do Espírito Santo é só para cantar, louvar aqui na igreja, para vir aqui. Não, meu filho, ser cheio do Espírito Santo tem um propósito lá fora, é ser testemunha dele, é pregar o evangelho com autoridade. Quando eles recebem, Pedro toma a palavra, porque eles não estão entendendo que negócio é esse de línguas repartidas como de fogo, porque quem está na carne, quem não está no Espírito, não entende as coisas espirituais que acontecem. Aí começa a indagar, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e começa a pregar, o Espírito está sobre Pedro, e ele prega com autoridade, e são alcançadas cerca de 3.000 almas. Você está entendendo o que o poder de Deus pode fazer através da tua vida? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo nessa noite: eu usarei a tua vida, eu usarei a tua voz, eu usarei a tua boca, para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo que há sobre nós. Então a partir daí a igreja começa a receber uma perseguição na igreja primitiva.
E eles começam a ser perseguidos, mas a perseguição não para Pedro, porque Pedro entende que o poder que está sobre ele ungiu para ele pregar as boas novas. E Pedro vai pregando: arrependei-vos. O milagre acontece, a Bíblia diz que o milagre acontece, o coxo se levanta, eles entram dentro do templo. Quando eles entram dentro do templo, o pessoal que está lá para orar começa a olhar e começa a ficar pasmo, começa a ficar assustado. Dá para entender um povo que está lá dentro para orar, mas não entende o milagre? Pedro não perde a oportunidade. Quando uns estão cutucando o outro, dizendo: não é esse que estava lá na porta e agora está aqui pulando, dizendo que foi curado. Pedro toma a palavra de novo e começa a pregar: arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Vocês não estão entendendo, está aqui dentro, mas não estão entendendo que o poder de Deus na vida daqueles que crê veio para trazer transformação, para trazer mudança. O Espírito Santo vem sobre nós. Deus nos chama, nos escolhe, porque através disso Ele quer nos usar, para que vida seja alcançada pelo poder do Evangelho. No capítulo de número 9, Saulo cresce nisso. Saulo aprende, a sua mente está cauterizada. A Bíblia diz que os apóstolos estão dispersos, porque a perseguição está grande em cima deles. Então eles começam a ser dispersados. E isso também acontece porque é propósito de Deus. Você sabia? Que até as provas, as lutas que nós passamos, tem propósito de Deus nisso. E porque quando eles estão sendo dispersos, eles estão pregando a palavra. Então a palavra está sendo alcançada, chegada em lugares que ainda não tinha chegado. E alguns foi para Damasco. Paulo sabe disso, Saulo sabe disso. Então ele vai até os seus senhores, vai até a sinagoga e pede uma carta. Essa carta ia abrir precedência, ia abrir o caminho. Com essa carta, Saulo não encontrou dificuldade para chegar até Damasco. E a Bíblia diz que ele vai em direção. E o propósito de Paulo era chegar a Damasco, meter o pé na porta daqueles que pregavam no nome do Senhor, trazer arrastado, preso, cativo. Escute o que eu vou dizer. Às vezes a gente tem um projeto, às vezes a gente tem um plano, às vezes a gente tem um caminho. E às vezes nós temos até uma carta na mão, que nos dá autoridade para chegar onde nós queremos. O que nós não sabemos, que no trajeto, que no caminho, Deus está dizendo: eu tenho um encontro com você. Eu tenho um encontro marcado. Você não sabe, mas eu tenho encontro marcado, eu tenho hora marcada, eu tenho dia marcado, eu tenho um minuto marcado com você. Você não está entendendo, mas Deus está dizendo nessa noite: eu tenho um encontro marcado com alguém, que alguém olhou, que a sociedade olhou, que alguém olhou e disse: não tem mais jeito, aí não tem mais solução. E Deus está dizendo nessa noite: eu tenho hora, eu tenho dia, eu tenho data marcada, eu tenho um encontro marcado com esta pessoa. O texto vai dizer que Saulo está próximo, chegando a Damasco. O inesperado para Saulo vai acontecer. Um resplendor de luz vai o cercar. E quando o resplendor chega, escute o que eu vou dizer: o ambiente não fica do mesmo jeito. Quando o resplendor de luz chega, a situação tem que mudar. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite, por intermédio da tua palavra?
o resplendor de luz era Jesus. O senhor tem prova disso? Tenho. Quando ele perguntou: quem és o Senhor? O que a voz vai responder? Sou eu, Jesus, Saulo, aquele quem tu persegue. Você não está entendendo? O resplendor está chegando, Jesus está chegando, e quando ele chega, ele traz solução. Quando ele chega, ele muda a situação. E a primeira lição que nós vamos aprender aqui, que quando Jesus, lembra que eu disse? Lições de alguém que Deus escolhe. E a primeira lição está aqui. Quando o resplendor, quando Jesus chega, o que acontece, pastor Maurício Negrão? Olha o que acontece. Quando o resplendor chega, o texto vai dizer: e Saulo cai em terra. Saulo estava o quê? De pé. Saulo vai fazer o quê? Cair em terra. A primeira lição é que quando Jesus chega, a posição de Saulo muda. E eu quero já abrir aspas aqui e aplicar essa primeira lição. Eu não acredito nesse evangelho que estão pregando aí, de pessoas que estão dizendo aí: Jesus chegou na minha vida, eu aceitei a Ele, mas não tem mudança de posição, não tem mudança de vida. Se era mentiroso, tem que ter mudança. Se era caloteiro, tem que ter mudança. Eu não acredito nesse evangelho aí, que diz: Jesus chegou na minha vida, eu aceitei Ele, mas continua com a mesma vida leviana. Se era mentiroso, continua mentiroso dentro da igreja. Se era fofoqueiro lá fora, continua trazendo fofoca, dissensões dentro da igreja. Tu aceitou qualquer outra coisa, tu foi convencido, não convertido, porque tem diferença, pastor? Lógico que tem. Convencido é diferente de quem é convertido. Convencido, ele foi convencido pelo lugar, o lugar agradou ele, o louvor agradou ele, as pessoas tratou bem ele, e ele foi convencido a estar aqui. Mas quem é convertido, ele é diferente. Ele entende que se o estado dele era ele precisa ter mudança de vida, mudança de caráter. Não podemos continuar na mesma posição que estávamos. Se nós continuarmos, não foi Jesus que chegou, foi qualquer outra coisa, mas não foi Jesus. É por isso, irmãos, que o evangelho nos dias de hoje está do jeito que está. E eu vou tomar as palavras do pastor aqui. É por isso que a frieza espiritual tem entrado dentro das nossas igrejas, independente de placa, independente do nome da igreja, da instituição. Eu estou dizendo em modo geral, a frieza tem entrado. Por quê? Porque as pessoas têm se convencido e têm tido e estado na igreja do jeito que ela quer estar. Na tua casa, meu filho, tu coloca o pé no sofá. Na tua casa, se você não quiser sentar para jantar na mesa, tu não senta, tu come em qualquer lugar, até no chão, tu come na área, tu come onde você quiser. Mas na igreja tem ordem e decência e precisa ser respeitado, precisa ter reverência à casa de Deus. Aqui não é bagunça. Nós devemos entender que se nós aceitamos Ele, e se Ele chegou na nossa vida, precisa haver mudança. Me desculpa, mas eu não acredito. Andava que nem uma piriguete lá fora. Aceita Jesus, diz que a luz chegou na vida dele ou dela, continua andando assim dentro da igreja, escandalizando. Aí se o pastor fala, o pastor é mau. Se o obreiro fala, o obreiro é mau. Se o pregador fala, é apedrejado que nem Estevão. Mas não tem problema, meu filho, pode apedrejar, pode querer arrancar a cabeça, pode fazer que nem fez com Micaía, pode dar um soco na cara, mandar prender. Mas tem uma coisa, a mensagem será entregue. Eu continuarei pregando, eu continuarei pregando.
Você acredita que ainda tem homens e mulheres de Deus na terra? Alguém me disse, pastor, eu não consigo mais ver ninguém. Eu falei, não, você precisa de um avivamento dentro. Não são a grande maioria, mas ainda tem muitos homens e mulheres de Deus que estão fazendo a diferença. Você está entendendo, irmãos? Ainda tem gente que está preocupado com a tua alma. Está preocupado de te levar ao caminho certo, à direção certa. E quem entende isso sabe. Saulo cai em terra. Jesus chega para mudar a situação. Jesus chega para mudar o nosso caráter. Jesus chega para mudar a nossa estrutura. Você precisa receber Jesus, nós precisamos entender que sem Jesus não há como há transformação em nós. Irmãos, para alguém, você pode ver que lá na frente, não foi outro, foi Deus que foi falar com Ananias. Até Ananias deu um pulo desse tamanho e disse, Saulo? A perna dele bambou na hora. Eu vou lá diante de Saulo? Sabe o que eu aprendo com isso? Que se não for por intermédio dele, de Jesus na nossa vida, nós não mudamos de postura. É por isso que eu estou pregando isso. Nós precisamos receber Jesus. É essa luz que vai trazer a mudança de postura na nossa vida. Enquanto nós não deixarmos Jesus chegar, enquanto nós não deixarmos Jesus entrar, vamos continuar batendo de frente. E é por isso que tem gente dizendo, se quiser vai ter que me aceitar desse jeito. Se quiser eu vou continuar desse jeito. Se o grupo quiser eu vou cantar desse jeito. Se o pastor quiser vai ter que ser desse jeito. Filho e filha, olha o que o pai manda eu te dizer. Não é do teu jeito. Não é do meu jeito, é do jeito daquele que nos chamou. Quem entende que você é vaso escolhido? Quem entende que é vaso escolhido aqui? Se nós somos vaso escolhido, ele está dizendo, entra no centro da minha vontade. Segunda lição que eu aprendo. Primeira, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura. Se éramos de um jeito, ele chega, nós mudamos. Segunda, olha o que a Bíblia diz. Quem és o Senhor? Irmãos, Saulo está em terra. E Saulo já entendeu. Se me fez cair, Ele é Senhor. Enquanto nós continuarmos e não entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o centro da nossa vida, nós não reverenciamos a tua obra, nós não vamos conseguir reverenciar a tua casa. Você está entendendo? É por isso que tem gente que trata as coisas de Deus sem reverência, de qualquer jeito, trata a Bíblia como se fosse qualquer outro livro. E eu já vi até gente dizer, a Bíblia fechada é um livro comum e aberta ela é a palavra de Deus. Não, meu filho, aberta e fechada ela continua sendo a palavra de Deus para a nossa vida. Isso aqui é o guia, irmãos. Isso daqui direciona nós. Isso daqui abre e fecha a porta. Este é o verbo, esta é a palavra. Quando ele chega, nós caímos em terra. Segunda lição, nós entendemos que devemos toda a reverência a ele. E olha que interessante, que Saulo está perguntando, quem és o? Quem és o? Se ele está perguntando é porque ele queria saber, ele não sabia quem era. Ele está dizendo, eu não sei nem quem é, mas que tem autoridade, tem. Que tem poder sobre ele, tem. Eu não sei quem é ainda, eu quero saber, eu estou louquinho para saber quem é que me fez cair em terra. Mas se me fez cair em terra, tem autoridade, tem poder sobre a minha vida. Será que nós podemos entender que todo poder, que toda autoridade é dele?
E se estamos aqui, se nós viemos aqui, é por Ele, para Ele são todas as coisas. O poder está sobre Ele. E quando nós entendemos, irmãos, que Ele é Senhor da nossa vida, nós o reverenciamos. Esses dias, eu estava sem agenda. Foi cancelada em cima da hora uma agenda minha. E eu disse para minha esposa, vamos cultuar ali, vamos? Ela falou, vamos. E chegamos lá na igreja, tirei meu terno, tudo, fui de calça jeans, sentei lá no cantinho. Que lá em Campinas, a maioria do pessoal me conhece, pastor. Então, chegar na igreja, o povo já quer me dar oportunidade. Então, sentei lá no fundinho quietinho. E o culto está rolando. E os irmãos estão sentados. Quando o pastor da igreja subiu no altar, a igreja toda se colocou de pé na hora. Eu olhei para minha esposa e falei, sabe qual é o nome disso? Reverência. Reverência. Agora, agora deixa eu te perguntar. Se reverenciamos homem aqui da terra, por que não queremos reverenciar o dono da vida? Não é, irmãos? Precisamos entender que toda a reverência é dele, que o senhorio é dele, que o poder é dele. E se nós só somos alguma coisa, é por causa dele. Aí Jesus vai dizer, Saulo, Saulo, sou eu, Jesus. Jesus se apresenta. Sou eu, Jesus, aquele a tu persegue. Aí, olha, Paulo, ele já entende. Opa, eu queria saber quem era o Senhor, agora eu já sei. Aí ele vai dizer, o que queres que eu te faça? Terceira lição, quando a gente reconhece que Ele é Senhor, a gente entende que não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Coisa boa é crente que entende que não é a vontade dele que prevalece, mas é a vontade de Deus que prevalece na vida dele. Saulo estava em terra, mas Saulo já tinha entendido. O que queres que eu te faça, Senhor? O que queres que eu te faça? Eu estou aqui, eis-me aqui. Porque coisa difícil ou coisa complicada é crente que não quer aceitar a vontade de Deus na vida dele. Escute o que eu vou dizer. Aceitar a vontade de Deus não é aceitar só as suas bênçãos, não é aceitar só as coisas boas. Gênesis capítulo de número 22 diz assim, passando essas coisas, o Senhor provou Abraão. Deus chegou com a bênção para Abraão? Deus chegou com a vitória para Abraão? Foi outra promessa que ele estava cumprindo? Provou. Deus chegou com a prova. Cadê você, Abraão? Cheguei com a prova. Abraão vai olhar e vai dizer, eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero o teu único filho. O teu único filho. Aí eu fiquei pensando, mas não era único, não tinha Ismael. Aí o Espírito Santo, Ismael, Maurício, já tinha saído. Porque tem gente que é assim, ó, ele gosta de viver de passado. Deus está dizendo para Abraão, eu não quero saber do teu passado, eu quero o teu filho, o único, o que você tem agora. O que ele tinha agora na casa dele, naquele momento, era Isaac, só. Então tem coisa, para de viver de passado. Senhor, mas eu fiz. Senhor, mas eu preguei. Senhor, mas eu cantei. Senhor, mas eu era. Deus está dizendo, eu quero agora o que você tem agora. Me entrega agora o que é único, o que você tem agora. Agora. E é tão difícil isso, irmãos, entender isso. Porque a vontade de Deus nem sempre é vitória, é bênção. Algumas vezes, ou a maioria das vezes, ele chega com a prova. Lembra de Ana?
O texto diz: e o Senhor cerrou a sua madre. Lembra do profeta? E a mão do Senhor me levou na onde? Vale de osso seco. Podia levar em tanto lugar bom, sim ou não? Mas vai levar logo num vale. E quando, às vezes, Deus nos leva no vale, Ele coloca a gente lá e diz para a gente: dá uma olhada e dá uma observada se dá para fazer alguma coisa. Dá vontade de olhar e falar: fazer o que aqui no monte de vale de osso seco? E o texto diz: sequíssimo. Porque tem ambiente que Deus nos leva, que a gente vai olhar e falar assim: daqui não vai sair nada. Daqui não tem jeito de nada. Aqui não há expectativa de vida, de mudança. E Deus está dizendo: olha, observa, porque eu quero usar a tua boca neste lugar. Porque és um vaso escolhido. Eu quero te usar, meu filho. Você não está entendendo? Deus está dizendo tudo isso para você aqui, porque Ele está dizendo para você: você é instrumento na minha mão. Eu quero te usar nas minhas mãos. Eu quero te usar na minha autoridade, com a minha autoridade cheia do meu Espírito. Mas de qualquer jeito não pode, de qualquer jeito não vai. Ele está dizendo: tem que entender quais são as lições de alguém que eu escolho. Então ele entende que a vontade não é dele. Tanto que ele vai dizer: o que queres que eu te faça? O Senhor vai dizer o que para ele? Lembra que eu disse no começo? Saulo não tinha um caminho? Saulo não tinha uma caminhada, um propósito? Quando Deus chega, Deus muda tudo. Para de ficar nas mesmas ideias que você tinha quando você estava no mundo. Para com esse pensamento: mas quando eu estava no mundo assim dava certo. Agora você não está mais no mundo. Tu está na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou te dar ideia, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar outro jeito, eu vou te dar outro caminho, eu vou abrir outra porta para você. Porque quando eu estava no mundo eu fazia desse jeito. Aí Deus fala para ele: vai para a cidade. E quando chegar lá, aí eu vou te dizer o que há de fazer. Entender e aceitar a vontade de Deus é entender que às vezes nós vamos estar indo perdido. Está indo sem saber para onde. Está indo sem saber o que vai fazer lá. Porque Deus está dizendo: quando chegar lá, aí eu vou dizer o que há de você fazer. O senhor tem base bíblica? Tenho. Deus vai falar com Samuel: Samuel, até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Levanta, pega o teu vaso, enche de azeite, vai até a casa do benelita Jessé. Eis que de lá eu tenho me provido de um. Deus falou quem era? Samuel entra. Quando ele entra, primeiro que ele avista quem? Eliabe. Bonito, formoso, homem de guerra, postura. Ele olha para Eliabe, o pastor Ricardo, ele diz: certamente é esse que Deus escolhera. Por quê, irmãos? Porque Deus não tinha falado quem era. Deus não tinha dado nome. Deus só falou para ele chegar lá. Então tem hora que Deus vai mandar a gente em lugares e Deus não vai falar nada. Mas quando ele chegar lá, ele está dizendo: eu não vou deixar você sem direção. Quando eu chegar lá, eu vou te guiar, porque não é nós que nos guiamos, é Ele que nos guia. Será que nós podemos entender isso? Quem está apto para aceitar a vontade de Deus tem que entender que não é você que te guia, é Ele que te guia, é Ele que te mostra, é Ele que abre a tua visão, é Ele que vai te dar ideia, é Ele que vai te dar a palavra, é Ele que vai te dar o louvor, é Ele! Se a gente tentar colocar o nós na frente, não vai. Deixa ele. Aí a Bíblia diz que Saulo se levanta. Quando ele se coloca de pé, ele não vê nada. Aqui vai a quarta lição. Ele não vê nada.
Saulo fica cego. E Deus permite ele perder a visão. É Deus que permite. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que Deus permite a gente perder algumas coisas. Porque se Ele não tirar algumas coisas da nossa vida, quem sabe, se Saulo levanta vendo, ele ia dar seguido ao seu caminho e não o caminho de Deus. Então tem coisa que Deus retira de nós, porque Ele está dizendo: se eu não tirar, você não entra no centro da minha vontade. E no Velho Testamento, não foi uma, foi milhares de vezes que Deus tira, que Deus coloca o povo na prova, que Deus entrega o povo de Israel aos medianitas. Juízes 6, e entreguei a mão dos medianitas, porque foram rebeldes, estavam rebeldes a mim. Então às vezes Deus tira algumas coisas físicas da nossa vida, porque Ele está querendo entregar algumas coisas espirituais para nós. E se Ele não tirar coisas físicas, nós não conseguimos nos aproximar dEle, nós não conseguimos entrar no centro da tua vontade. E um dos maiores problemas da nossa geração é com as coisas materiais, físicas. Você sabia disso? Quando o pastor estava falando da mulher aqui, logo o Espírito Santo testificou comigo. Pode olhar, pastor, que Jesus vai estar falando com ela algo espiritual, e ela vai dizer assim, ó: então me dá logo desta água, Jesus, porque eu quero matar minha sede e não quero mais voltar aqui para tirar a água. Jesus olha para ela: e mulher, tu não está entendendo, eu estou falando com você da sede espiritual, tu não está querendo mais trabalhar, não está querendo mais se esforçar a tirar água. Mas aí Jesus vai se aprofundar para mostrar para ela que Jesus não está falando da circunstância física, materiais, mas que Jesus estava falando de dentro dela, de algo espiritual. Entenda que a maioria das vezes que Deus tira coisas físicas, materiais de nós, é porque Ele está querendo trabalhar dentro, coisas espirituais, Ele está querendo trabalhar dentro de nós. E nós temos um problema com isso. Nós temos um problema. Você pode ver que a Bíblia diz que ele se levanta. Imaginem Saulo indagando: ele me manda ir para o meio da cidade, mas sem visão? Aí a Bíblia diz que algum dos homens pega na mão dele e começa a o guiar. Deus está dizendo: eu vou permitir você perder algumas coisas, e até mesmo a visão física, porém, eu sempre vou preparar alguém para te conduzir ao caminho certo que eu quero que você esteja. Oh glória! Oh glória, não sei se você está entendendo. Deus está dizendo: eu vou retirar, e eu talvez até tirei. Talvez você chegou aqui indagando: por que eu perdi isso, por que eu perdi aquilo? Jesus está dizendo, mandando eu dizer para você: fui eu que permiti que você perdesse algumas coisas nas coisas físicas, materiais, porque eu estou querendo que você se aproxime de mim. Eu estou querendo te entregar coisas espirituais, divinas, coisas do céu. E nós precisamos entender, irmãos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Só que a nossa passagem, entenda, não é em vão. Não. O primeiro propósito que nós temos aqui é receber a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Não fica nessa vida leviana, achando que é tudo bem bom. O pecado, e eu não vou te dizer não, que é ruim as coisas do mundo, porque é mentira. Sabe por quê? Porque o desejo da nossa carne, por isso que a Bíblia diz que é uma luta da carne contra o espírito. Desejo carnais, concupiscências carnais, deseja as coisas do mundo, porque são boas para a nossa carne. O pecado é bom, a nossa carne ama, gosta do pecado, gosta da mentira, gosta da fofoca, gosta da prostituição, gosta, a nossa carne ama isso. Mas por isso que nós temos que matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito.
E não fica pensando que essa vida leviana está sendo boa aqui, está trazendo momentos prazerosos para você aqui. Só que naquele dia, o grande dia terrível do Senhor, porque Ele é amor, mas Ele também é justiça, e Ele virá, e todos aqueles que não creem, não for batizado, e não crê nele, ficarão por lado de fora. Mas esse pregador está querendo me botar medo. Não estou te botando medo não, até porque eu não tenho poder de colocar medo e de convencer ninguém. Esta é a obra inteira, 100% do Espírito Santo de Deus, e Ele pode te convencer das tuas maus obras, dos teus pecados, como me convenceu e me convence até hoje dos meus pecados. Só que nós precisamos entender que Ele veio para nos salvar. Ele veio, entregou a sua vida para nos escolher, segundo o propósito, segundo que precisamos entender, é que Ele nos deu o Espírito Santo. E talvez se alguém não recebeu, Ele quer te dar o Espírito Santo, para que você seja um vaso escolhido nas mãos dEle, e que através da tua boca, dos teus lábios, outras vidas sejam alcançadas por intermédio do Espírito Santo que está sobre nós. Então, Saulo perde a visão, está sendo conduzido. Jesus está dizendo: eu estou fazendo você ser conduzido para te mostrar que mesmo você perdendo algumas coisas, isso não significa a ausência da minha condução. E eu acho tão lindo, pastor, eu amo tão a Bíblia, porque Jesus é o maior exemplo para nós. Foi dito aqui, após ser batizado, o Espírito o conduziu até o deserto. Jesus não precisava ser conduzido, mas Jesus foi conduzido só para mostrar para mim e para você, se até Ele, como Jesus, foi conduzido pelo Espírito, o porquê eu e você não queremos deixar Ele nos conduzir. E Ele está dizendo essa noite: deixa eu te conduzir, deixa eu pegar pelas tuas mãos, deixa eu te levar ao caminho, ao lugar, porque coisa boa é estar na hora e no lugar aonde Deus quer que estejamos. Dá para entender isso? Eu vou repetir para tu gravar na tua mente: coisa boa é crente estar no lugar e na hora que Deus quer que nós estejamos. Ele está sendo conduzido, levado para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Por quê, pastor Maurício Negrão? Porque lá tinha um propósito para ele, porque lá tinha a data marcada para ser abençoado, porque lá ia dar início uma grande obra na vida deste homem. Talvez você nem entendeu por que você está aqui nessa noite. Talvez você nem sabe porque alguém te convidou e te disse: vamos à igreja hoje. Talvez você não estava entendendo e nem sabia o porquê que você está aqui nesse culto, nessa noite. Mas o Senhor está te dizendo: fui eu que usei alguma circunstância, usei alguém, usei um convite para te conduzir até aqui, para te direcionar até este lugar, porque aqui eu usarei alguém que esteja com a visão, que esteja apto para ouvir a minha voz, vai colocar a mão sobre a tua cabeça, e tu nunca mais será a mesma pessoa. Será que você acredita nesta palavra? Você nunca mais será a mesma pessoa. Deus está dizendo: vem, vaso escolhido, esteja no lugar certo. E estar no lugar certo não significa, vou encerrar, estou encerrando. Estar no lugar certo não significa estar no lugar aonde nós queremos estar. Vou repetir. Estar no lugar certo
não significa estar no lugar aonde queríamos estar. Não era esse lugar que Saulo queria estar, mas foi esse lugar que Deus preparou para mudar a história deste homem. E eu vou te dizer, eu vou mais um pouquinho profundo. Às vezes a gente até foge do lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Jonas, lembra de Jonas? Mas que Jonas não leu Salmos não. Porque o salmista diz: quem esconderá da face do Senhor? Quem pode fugir da sua presença? Será que você pode ser profeta? Eu não sou de fazer isso não, mas será que você pode ser profeta para a vida de alguém e dizer: esteja no lugar certo? Oh glória, profetiza, diga para alguém: esteja no lugar certo. E deixa eu trazer uma notícia boa para me encerrar minha mensagem. Você se encontra no melhor lugar que você podia estar, na casa do Senhor. É por isso que o salmista diz: me alegrei quando me disseram vamos. Irmãos, ele não estava, fizeram o convite e ele já se alegrou, ele já estava dando glória, aleluia, apenas com o convite. Será que você pode alegrar por estar no centro da vontade de Deus? Estou dizendo que vou encerrar e não encerro, né? Espera aí, mas tem um minutinho ainda. Escute, você pode não estar na casa que você queria estar. Você pode estar morando de aluguel. Você pode estar andando num carro que você não queria estar, que você não é o carro que você queria estar. Talvez você não está com o sapato que você queria estar. Porque às vezes a gente fala só de coisas grandes, né? Casa, carro, não vamos falar das coisas pequenas. Às vezes você não está com o sapato que você queria estar. Talvez você não está com a saia, com a calça que você queria estar. Talvez você não tenha o celular que você queria ter. Talvez a tua vida financeira não está como você queria que estivesse. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, é o que importa. E eu vou dizer mais, ainda que seja prova, porque coisa boa é crente que entende e é obediente à prova. Abraão acorda de madrugada, pega a lenha, pega o cutelo, pega Isaac, pega 2 moços, pega o jumentinho, põe tudo, arruma e sai na calada da madrugada. Por que de madrugada, pastor? Porque de madrugada não tem muita gente. Porque no meio do pessoal, imagina ele saindo com tudo isso, e todo mundo ia olhar e observar e entender: cadê? Está faltando o sacrifício, Abraão, está faltando. Então tem hora que a gente tem que fazer coisas na calada, para ninguém ficar questionando, para que ninguém ficar vendo. Vai, Deus está dizendo: está na prova, mas fique em silêncio. Está na prova, mas está no centro da minha vontade. Não precisa falar para ninguém, ninguém precisa saber, porque Ele está dizendo: se você estiver no centro da minha vontade, eu vou prover para você o cordeiro. Nem todo mundo vai ter, e nem todo mundo vai ouvir a visão, não vai ter a visão, e nem vai ouvir o que você ouviu. Quem ouviu foi Abraão. Já pensou se ele falasse para a esposa? Ele ia dizer: está ficando velho, está ficando gagá. Como é que Deus promete, Deus cumpre a promessa e agora Deus pede para você entregar? Não, tu está ficando doido, Abraão. Olha, fica quietinho. Sai de madrugada, está caminhando, caminha 3 dias, para ver o monte. Deus está dizendo: está difícil a caminhada, está longa, fica tranquilo. Depois de 3 dias eu vou fazer você ver. Não foi o menino, não foi os moços, foi Abraão que viu. Deus está dizendo: eu vou te mostrar o monte aonde você deve chegar. Deus está dizendo: eu vou te mostrar que você está no caminho certo. Está dificultoso, ninguém está com você, ninguém está te abraçando, ninguém está dando tapa nas tuas costas, mas continua, não esquece a lenha, não esquece o cutelo, vai em direção. Eu estou terminando minha mensagem, eu estou falando estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos.
Ele fica sem comer, Saulo. Ele está cego, perdeu a visão. Deus vai falar com Ananias por sonho. Vai, Ananias, na rua tal, no endereço tal, e lá tem um homem por nome Saulo de Tarso. Ananias dá um pulo. Muito eu tenho ouvido acerca dele, quantos malefícios tem trazido para o teu reino. Aí entra o versículo qual que eu li com os irmãos: vai, Ananias, porque és para mim um vaso escolhido. Para mim finalizar, não importa o que estão dizendo do teu passado, não importa o que estão falando do que você fez ou que você deixou de fazer, Deus está dizendo: vai, porque és para mim um vaso escolhido. Está no lugar onde Deus quer que estejamos. Ele está dizendo: eu amo quem me obedece. Eu amo quem está no lugar onde eu quero que ele esteja. Sabe o que Deus está dizendo? Pode estar difícil o lugar, você pode estar sem comer e sem beber, fica tranquilo, mas eu conheço a tua casa, eu sei o endereço. Não precisa ligar, não precisa pedir revelação, não precisa ir atrás de nada. Deus está dizendo: eu conheço a tua casa, eu conheço o número da tua casa, eu conheço o nome da tua rua, e eu envio quem eu quiser lá para te abençoar, para mudar a tua situação, para mudar a tua história. Você acredita nessa palavra? Você acredita que o Senhor conhece a tua casa? Que o Senhor conhece aonde nós estamos? Com isso Deus está mostrando para Ananias: vai, Ananias, olha. Aí Deus vai dizer para Ananias: Ananias, quando você chegar lá, Saulo vai estar o quê? Orando. Saulo vai estar orando. A prova não pode te impossibilitar da comunhão com Deus. Abraão não estava na prova, mas levou lenha e cutelo. O que é isso? Preparo para a oferta. Ele estava lá, mas estava preparado para ofertar. Estava na prova, mas a prova não impossibilitou de ter vida de preparo. Jesus não foi tentado, mas antes de ser tentado ele estava na onde? No deserto, fazendo o quê? Jejuando. Preparo. A prova, o deserto não pode nos impossibilitar da vida de preparo. Deus está dizendo: está na prova, vai orando. Está na prova, vai lendo Bíblia. Está na prova, vai jejuando. Está na prova, vai se preparando. Te prepara, vida de preparo. Jesus preparou, Abraão se preparou. Ele estava se preparando, orando. Agora eu termino. E eu vou mostrar para ele, Ananias, que um homem por nome de Ananias vai entrar e vai colocar a mão sobre a sua cabeça para o restaurar da sua visão. Para finalizar, eu quero aqui finalizar com a palavra dizendo: quem é vaso escolhido tem vida de preparo. E quem tem vida de preparo, vida de oração, ele pode ter perdido coisas físicas, pode até perder a visão física, porém Deus está dizendo: eu vou abrir a tua visão espiritual. Oh, glória. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, está mandando liberar essa palavra. Você pode até perder algumas coisas na área física, na área material, fica tranquilo, mas eu estou abrindo portas espirituais para você. Eu estou abrindo outras visões que você vai enxergar. Sabe que para mim finalizar, se coloque de pé por gentileza. Deus está mandando eu dizer: quem ora, ele vai enxergar muito mais, ele vai ver muito mais além do que as visões físicas podem mostrar. Quem ora, se você não tem, eu quero fazer uma oração com você. Você vai colocar a mão no teu coração e fala com ele agora. Agora é a hora. Agora é a hora. Falar com o Espírito Santo. Às vezes passa dias, semanas sem falar com ele.
Sabia que ele tem ciúme? E ele está dizendo: eu habito em vós. Vós é o templo. Nós somos o templo. Então você vai, você que pode, que você que quer também, você não é obrigado. Coloca a mão no teu coração e começa a falar com ele aí agora. E eu vou ministrar sobre a tua vida. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra foi ministrada. E nós aprendemos e entendemos, Senhor, que não há caminho melhor, que não há direção melhor, que não há outro jeito, Senhor, a não ser conduzido pelo Senhor. Nos conduz, Senhor, nos leva, Senhor. Ó Deus, nos transforma, nos liberta, muda o nosso estado, muda, Senhor, nossa direção, muda o nosso propósito, muda o nosso caminho. Vai trabalhando agora em vida, Senhor, em pessoas. Vai transformando agora. Vai agora, Senhor Deus, por intermédio da tua palavra, pelo poder que há na tua palavra. Vai trabalhando agora em vida, Senhor. Vai trabalhando agora em corações. Vai trabalhando agora, Senhor. Vai libertando, transformando. Ó Espírito Santo, o Senhor tem poder. Ó Deus, renova aquele que está pedindo renovo agora. Senhor, aquele que está pedindo batismo com o Espírito Santo agora, Senhor, o poder que há no teu Espírito, batiza agora. Vai enchendo agora, Senhor, aquele que está pedindo renovo, aquele que está pedindo a tua presença. O Espírito Santo vai convencendo aquelas almas, Senhor. Você que está sendo tocado pelo Espírito e tem o desejo de fazer uma aliança ou renovar a tua aliança com Ele, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Oh glória, oh aleluia. Vai trabalhando o Espírito, vai trabalhando o Espírito Santo. Espírito Santo vai trabalhando no coração, na mente, no intelecto, Senhor. Vai transformando agora, vai curando, Senhor, agora. Vai tratando a alma, Senhor, te peço, em nome de Jesus Cristo agora.